quem são esses personagens que estão, né, representados ali nas figuras da corte? Bom, primeiro, né, no passado, essas cartas, elas representavam a hierarquia social que se conhecia desde há muito tempo, né? Então, rei, rainha, cavaleiros e os valetes. A gente só precisa entender, né, como que cada personagem desse estava colocado na sociedade. Porque na época que o tarô foi criado, entre aspas, ou descoberto, né, essa era a hierarquia social mais conhecida da época, né? Então, existiam lá os reis, né? Os reis eram a figura de máxima autoridade naquele estado ou naquele país, vamos dizer assim. Eram justamente os reis que decidiam muitas questões relacionadas ao futuro da população, né? Então, era o rei que cuidava dos subsídios, né, da população ali do seu país. Então, o rei, ele detém uma grande autoridade, né? Ele é o governante máximo, então ele detém muita autoridade, ele tem muito respeito pelas pessoas. Geralmente não é um homem muito jovem, né? É um homem um pouco mais maduro, né? Nas sociedades, a gente tinha realmente essa figura do rei, né? Somente no homem. Então, são características, né? Bem fortes, bem marcantes, que estão aqui nas cartas, né? Deixa eu pegar um rei aqui, eu separei as figuras da corte, ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse é o rei de copas, né? Então, ele é sempre representado assim, com uma coroa, né? Sentado num trono, geralmente com vestimentas bastante luxuosas, né? Assim, que impõem realmente o valor e a autoridade que ele tem na sociedade, né? E aí, de acordo com o naipe, vai ter as representações do naipe, né? A gente tem aqui a copas, né? Aqui embaixo parece que existe alguma coisa de água, né? Porque lembrando que o naipe de copas é o naipe que fala pra gente dos sentimentos, né? Tem bastante azul na carta, né? O que também nos indica essa representatividade dos sentimentos, tá? Então, tem vários detalhes, né? Aqui que a gente pode observar que nos remetem aí a sobre o que esse rei trata. Então, por exemplo, o rei de copas, ele tá falando pra gente muito mais da área dos sentimentos, das emoções, né? Só que ele é uma figura que tem, assim, autocontrole emocional, né? Ele tem muita emoção, ele é um rei muito emotivo, né? Carinhoso, dedicado, mas ele não é aquele rei que não sabe controlar as emoções. Ele é bem controlado emocionalmente, apesar dele ser muito emotivo, né? Ele não é aquela figura que se descontrola emocionalmente, tá? Né? Ele tem muitos sentimentos também. O rei de copas é aquele rei também que ele tem muitos sentimentos guardados, né? Então, muita coisa do que ele sente para ele não demonstra publicamente, tá? Ele vai demonstrar só para a pessoa específica, né? A quem ele direciona o sentimento, ok? Então, essa é a figura do rei, né? Esse é o rei de copas especificamente, né? Peguei esse aqui só para trazer a representação aí para vocês. Aí a gente tem a figura das rainhas, né? As rainhas, elas eram as figuras femininas, geralmente elas eram a esposa do rei, né? Detinham também uma grande autoridade naquela sociedade, naquele país, né, naquele estado, mas ela era, assim, um pouco menos do que o rei, né? Então, algumas coisas, né, as coisas que eram, por exemplo, mais importantes, era o rei que decidia, né?
as coisas que eram mais, assim, de menos peso, né, vamos dizer assim, era a rainha que tomava frente, né? Então ela ocupava esse papel realmente de parceria com o rei, né? E ela tinha muita autoridade também, tinha muito respeito, né, dos seus súditos, né? Ela geralmente ela que fazia os movimentos mais agregadores da sociedade, mais acolhedores da população, né? O rei ficava com a parte mais prática e a rainha ficava com essa parte, né, mais de interação. E aí a gente pode observar, né, que a gente pode entender, né, a figura do rei, né, representando muito mais a energia masculina, né? Então a energia masculina em ação, a energia masculina em movimento, né? E que energia masculina é essa, né? Foco, direção, racionalidade, né? Fazer as coisas de modo prático e objetivo, tá? E a rainha, aqui a rainha de copas. A rainha de copas aqui no Rider-Waite, ela tá um pouquinho abaixadinha assim, né? Essa representação dessa postura é porque ele quis, né, representar que essa rainha de copas especificamente, ela é mais voltada para si mesma, né? Ela é mais voltada para os próprios sentimentos, né? Ela dá muito valor para os seus sentimentos, então ele fez essa figura nessa postura um pouco mais voltada para dentro, né? Mais voltada para si mesmo. Voltando ao que eu estava falando, né? A rainha é a representação da energia feminina, né? Na situação. Então, a partir daqui, gente, vocês podem ver que já fica um pouco mais fácil de entender, né? Como que a gente pode pensar o movimento que essas cartas trazem, né? E a gente transportar essas informações, né? Entender como é que esse personagem funciona e como que a gente pode trazer isso para nossa vida? Como que a gente pode entender na leitura que a gente está fazendo, tá? Aí a energia feminina é uma energia mais voltada para dentro, mas é uma energia mais criativa, mais espontânea, de mais comunicação, é a energia que agrega, né? Que recebe mais, as pessoas acolhe, tá? Essa é a energia mais feminina. Então aí, essa representatividade, gente, por exemplo, o rei representando mais energia masculina e a rainha representando mais a energia feminina, isso pode ser aplicado para todos os naipes, tá? Para os 4 naipes. Não é só no de copas, tá? Que eu peguei o de copas só para exemplificar, para vocês olharem a figura e terem uma ideia, né? Conseguir, né, fazer essa conexão aí com a imagem, tá? Do que eu tô falando. Mas isso pode ser transportado para qualquer um dos naipes, ok? Bom, seguindo aqui então, né? Nas figuras, a gente tem os cavaleiros, né? Quem são os cavaleiros? Deixa eu pegar o cavaleiro aqui. Vamos no de copas que eu já tô com ele na mão. Ó, cavaleiro de copas. Quem são os cavaleiros, né? O que ele representa? O que ele era na sociedade? O cavaleiro era aquele que fazia a guarda, né? Eram os que faziam a segurança do palácio, né? A segurança do rei, da rainha, né? A segurança das coisas, tá? Então, eles eram o quê? Assim, a força de elite do rei e da rainha, né? Eles eram a força de elite do palácio, né? Então eles eram responsáveis por realmente fazer a segurança, né? Do rei, da rainha e de todos que estivessem ali, né? Então da família da corte, vamos dizer assim, tá? Ele tem, né, uma qualidade específica, né? Um pouco diferente das outras cartas, que é a liderança, né? Então, o cavaleiro, ele é sempre aquele que vai na frente, né? E as figuras aparecem sempre ele no cavalo, né? Às vezes no cavalo assim, trotando, né? Devagarinho, porque esse aqui é o rei de copas,
né? Então ele tá levando ali né, um sentimento, uma boa notícia, né? Mas o cavaleiro, ele sempre vai representar um movimento, tá? Por quê? Porque ele é o buscador, ele é aquele que vai resolver os problemas, né? Ele busca soluções. E ele, né, os cavaleiros em geral, né, eles são figuras, vamos dizer assim, na história da corte ali, eles são indivíduos que eles têm grande potencial de no futuro se tornarem reis, tá? Então, eles são figuras importantes também, mas eles trazem um pouco mais de movimento, né? Eles têm uma energia mais forte. Tem até o cavaleiro de... Vou pegar aqui. O cavaleiro de espadas, ele realmente parece que ele tá numa guerra, ó. Ou tá indo, né, pra guerra. Tá vendo? O cavalo dele tá correndo, ele tá com a espada empunhada lá, né? A capa dele voando, o lencinho do capacete dele voando, a armadura, né? Então, assim, esse cavaleiro aqui, realmente ele tá preparado para o combate. E como a gente sabe que nas leituras do tarô, nem sempre, né, as cartas elas vêm num significado tão positivo, né? É legal a gente observar esses detalhes, né, do desenho, né, o que o desenho traz pra gente. Esse cavaleiro de espadas, por exemplo, ele é bem conhecido como o briguento do tarô, tá? Porque o naipe de espadas, ele já é um naipe, assim, de muita rapidez, de muita agilidade. Espadas é mente, raciocínio, comunicação, né? Então, muitas vezes quando esse arcano ele sai na leitura, a gente precisa tomar cuidado com a nossa língua grande, né? De repente falar demais, falar coisa que não deve e depois se arrepender por causa da influência, né, desse arcano, dessa energia, né? Porque o cavaleiro, ele realmente ele traz essa força, né? Então, o cavaleiro de espadas especificamente, né, ele é aquele cavaleiro que ele não guarda nada para amanhã, né? Ele fala, o que ele tiver que falar, ele fala, né? Ele é muito bom de argumento, sabe negociar muito bem, né? O cavaleiro de espadas também. Então, assim, a gente tem que observar como é que isso aparece na leitura, né? Qual é o aspecto que tá mostrando para nós, né? E aí vai depender do quê? Da pergunta, vai depender do contexto das outras cartas também, tá? Então, bem legal, os cavaleiros. E depois a gente tem os valetes, né? Deixa eu pegar o valete aqui. Valete ou pajem, né? Tem vários baralhos que essas figuras são chamadas de pajem também, né? Aqui tá, né, em inglês, mas seria pajem, tá? Quem são essas pessoas na sociedade lá, né? Quem são os pajens? Quem são os valetes na corte? Eles são basicamente os serviçais, vamos dizer, né? Eles são subservientes, né, das figuras de autoridade da corte. Então ele estava sempre a serviço dos cavaleiros ou do rei e da rainha, tá? Né? Fazendo aí né, as operações aí, os trabalhos que eles solicitavam para o valete, tá? E eles não eram só assim, como que eu vou falar? Eles não eram só serviçais e ia ficar nisso. Não, o valete, ele era um serviçal, mas ele tinha um potencial de transição, né? Então, por exemplo, ele não era um serviçal como foram, por exemplo, né, os escravos. Era uma outra função na sociedade, né? Os valetes, eles tinham potencial de se tornarem cavaleiros depois, né? Então, assim, eles estavam a serviço da corte enquanto eles eram jovens, né? A gente pode ver que as cartas, ó, geralmente é representada, né, com uma figura de uma pessoa jovem. Os pajens, especificamente, né, são figuras até que, assim, aqui no baralho do Rider-Waite,
a gente não identifica muito bem se é um homem ou uma mulher, né? É que assim, de acordo com o histórico assim do tarô, essas cartas geralmente elas são representadas no masculino, tá? Mas não significa que elas representam somente homens, tá? Como eu disse antes, elas podem representar uma energia. Então pode muito bem representar uma mulher também, tá, gente? É que era convenção da época fazer as representações no masculino, mas por exemplo, os valetes, né, por eles serem jovens, né, eles não têm assim uma característica tão masculina como o rei, por exemplo, né? O rei a gente vê que é uma figura mais madura, é uma figura bem masculina, tá? Isso daí eu vou falar um pouquinho depois, né? Então, os valetes, eles faziam esses serviços, né? Eles eram mensageiros, mas eles eram também estudantes, né? Então, eles são figuras que a gente pode identificar na nossa sociedade de hoje, por exemplo, como estudantes mesmo, né? Estudantes de escola, de universidade, né? Jovens que estão iniciando sua carreira de trabalho, por exemplo, né? Então, aprendizes de alguma coisa, né? Estão se profissionalizando, tá? Era a posição dessas figuras na corte. Esse aqui é daqui, que eu separei pelos naipes, só para não misturar muito, né? E aí também, gente, assim, né? Para cada naipe, né? A gente une o quê? A característica da figura, né? Então, o que essa a representação dessa figura nos diz com a mensagem do naipe também, tá? Então, por exemplo, o pajem de ouros aqui, né? Que é o valete de ouros, ele fala pra gente de um jovem que é muito ambicioso, né? Porque ouros é o naipe da realização, da concretização, da materialização das coisas. Então, ele é um jovem ambicioso, que tem muito bom planejamento, ele é bem pé no chão, ele sabe fazer aquele planejamento passo a passo, né? Ele tá começando agora a vida, ele tá começando a estudar, mas ele sabe exatamente onde ele quer chegar, tá? Então, a gente junta, né, as características do personagem com as características do naipe que ele representa, tá? Pra gente poder entender qual é a mensagem que esse arcano tá passando para nós.